Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25. Nós vamos entrar num tema interessante nessa noite. Quem viu lá no grupo, já coloquei o tema que nós vamos pregar. Eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto a vez de comer ou beber, ou pelo vosso corpo quanto a vez de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o vosso corpo mais do que as vestes. Olhai as aves, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com as preocupações, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vosso vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestiria muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, mais uma vez, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque os gentios procuram estas coisas, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, e todas essas coisas, vos serão, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Aleluia. Nós vamos falar, continuando o que nós falamos semana passada. Quem estava aqui semana passada talvez lembre, talvez já tenha esquecido, que nós falamos sobre o amor ao dinheiro, às riquezas. E onde está o teu coração? E falando sobre dinheiro, Jesus entra num assunto que está totalmente ligado. Ele começa a falar sobre a ansiedade com as coisas dessa terra. A falar sobre dinheiro, ele começa o versículo 25, a dizer assim: por isso vos digo, ou se talvez esteja na sua Bíblia assim, portanto. Tem alguém que está escrito diferente? A minha Bíblia diz por isso. E outra versão pode dizer assim, portanto. É assim ou não? Ele está dizendo, de tudo que eu falei com vocês, sobre o coração, sobre o dinheiro, sobre o amor a essas coisas, e perguntando aonde é que está o teu coração, está no céu, nas coisas do céu, nas coisas da terra. Eu vos digo, o quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida. E diga-se de passagem, a gente vive numa época marcada pela pressa, insegurança, incertezas. A ansiedade tem tomado conta da nossa geração. Talvez a maior doença do século, junto com a depressão, se chama ansiedade. A gente quer tudo para hoje, não, para ontem. A gente quer tudo para ontem. Quanto mais rápido possível. E não pode demorar mais um dia, não pode demorar mais uma semana, não pode demorar mais um mês. Que a nossa sociedade já ataca. A ansiedade, ela tem sido de uma maneira tão grande que ela tem atingido as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os crentes. E a gente não pode ser hipócrita para dizer que a ansiedade nunca nos tocou algum dia. Mesmo quando era criança, alguém pode ter sido, não sei se algum irmão já viveu isso, mas a criança, alguns anos atrás, quando o pai dizia assim, a gente vai no centro, né? Ou a gente vai viajar. Para aqueles que viveram a realidade,
como eu já vivi, que comprava roupa uma vez por ano, no final do ano, né? Aí o pai dizia assim: a gente vai no centro amanhã comprar roupa. A criança nem dormia. Se brincasse, a ansiedade pegava ela de jeito. Quantos no primeiro dia de aula nem dormia se preparando? Outros não se preparavam com uma entrevista de emprego, e a pessoa, antes de chegar no lugar da entrevista, antes de abrir a porta, mas o coração já estava palpitando, e aquela pessoa ali ansioso, e o nervosismo toma conta, a pessoa começa a gaguejar, as palavras se enrolam, a ansiedade bate na porta. Mas quem já teve a oportunidade ou o desprazer de ver, como eu já tive, eu já fui, quando é coordenador de jovens, a gente levava os jovens lá para a sede, para o Papo de Graça, e vez ou outra eu tinha a oportunidade de dirigir uma parte do Papo de Graça lá da sede. A Carla sabe muito bem disso. E eu tive o desprazer de ir uma vez com 2 jovens, dentre toda a mocidade, a van cheia, 2 jovens, com crise de ansiedade. E algumas vezes a gente conversava, acalentava, e de repente no meio do culto, os 2 jovens começaram a ter crise de ansiedade lá. E parece que a pessoa vai passar mal, parece que a pessoa tem um ataque cardíaco, pode fazer o exame que for, está tudo normal, mas falta o ar, o pulmão está ok, mas o nervosismo conta, aí falta o ar da pessoa, e a pessoa busca o ar para respirar e não consegue, e o coração acelera, e o desespero toma conta, e só sabe o que é uma crise de ansiedade quem já passou por ela. Mas a ansiedade tem tomado conta da nossa geração, e dia após dia, mês após mês, e tem tomado conta do povo na igreja também, onde a pressa tem nos feito ficar cada vez mais ansiosos pelo nosso futuro, pelas nossas finanças, pela nossa saúde, pela necessidade do dia a dia. Se está na escola, ele quer ir para o ensino médio, se está no ensino médio, ele pensa já quando eu terminar o que é que eu faço. E a ansiedade do jovem é fazer 18 anos, não é assim ou não? Que eu vou ser independente, vai besta. Vai. Não, agora eu quero trabalhar, que agora eu vou ser dono do meu próprio nariz. Aí vai, pensa que vai deixar de obedecer o pai e a mãe, vai obedecer o patrão agora. E a ansiedade nossa vai tomando conta de sempre querer mais, de sempre buscar mais ideias. E Jesus está dizendo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer e de beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Ele trata 3 temas aqui: a comida, a bebida e o vestimento. Mas eu quero falar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, a ansiedade não resolve os problemas. A ansiedade não resolve problemas. Olha só o que a Bíblia diz. No versículo 27. Qual de vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Com mais, o nordestino não usa preocupação, ele usa aperreio. Com mais aperreio que você tenha, quem de nós vai poder aumentar meia hora da vida? Ou mais um dia de vida? Côvado aqui, ele pode estar falando de altura, ou o tamanho da pessoa, ou o tempo de vida. Pode se aperrear quanto for. Quando o nosso dia chega, acabou-se. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o problema, nós andamos tão ansiosos com o problema, e a gente não percebe que a ansiedade não resolve. Pelo contrário, a ansiedade nos desgasta emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Por favor, alguém abre Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. E nós nos preocupamos tanto com as coisas que estão ao nosso redor.
que nenhum problema é resolvido e a gente deixa de viver o que a gente tem para viver. Lucas, capítulo 10, versículo 11, versículo 41 e 42. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você está aperreado com muita coisa, Marta. E chega até a ficar fadigada, cansada, porque a ansiedade desgasta a pessoa. A pessoa com mau humor. Porque a ansiedade é uma coisa que você está preocupado com uma coisa que nem aconteceu ainda. Com o futuro, com o amanhã. A pessoa sai de casa preocupada em chegar na hora do culto. Está no culto preocupada em chegar em casa. No que vai comer, no que vai resolver amanhã. E a pregação não entra porque ele está preocupado. Eita, amanhã eu preciso comprar o cuscuz que acabou. E Deus falando com ele, ele pensando, mas se o gás acabar, e agora? Mas Deus querendo falar conosco, e a gente preocupado com o problema. E Deus que resolve o problema, está na nossa frente. Querendo falar conosco, e a gente pensando, mas aquela causa, e aquela vizinha, e aquele problema. Oh, meu Deus do céu. Você está no lugar aonde você tem que fazer como Maria e não como Marta. Jesus está dizendo, Marta, você está cansada com os problemas e o Deus que resolve todo e qualquer problema está na tua frente. Você está preocupada, cansada, desgastada com as coisas erradas e a ansiedade não vai resolver nada. Sabe o que é ansiedade, irmão? É andar ou é correr. É correr na esteira. Quem já fez academia, você vai na esteira. Ou quem já teve, com certeza todo mundo já ouviu uma esteira. Aí você senta na esteira, ou fica em pé, né? Senta, né? Senta. Fica em pé na esteira e começa a correr. Você pode correr meia hora de lá. Aí vai aumentando a quilometragem na esteira, mas você chega na onde? Chega na onde? Em lugar nenhum. Você pode cansar, você pode suar, o pé pode doer, você chega na onde? Lugar. A mesma coisa é a ansiedade. Você se preocupa, você se cansa, a mulher briga com o marido, o marido briga com a mulher, briga com o filho, e o mau humor toma conta. Está aperreado com o quê? Não, porque amanhã, meu Deus do céu. A ansiedade, primeiro ponto, não resolve nada, ou não resolve os problemas. Segunda coisa, Deus cuida da necessidade dos seus filhos. Mateus 6, 26, 28 e 30, que diz assim, 26, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Tendes vós muito mais valor? Não tendes vós muito mais valor do que elas? 28. Por que andais ansiosos quanto o vosso vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, eles nem trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena. Ele está dizendo, Deus cuida de vocês. Não, ele está dizendo assim, Deus cuida de você. Você está ansioso, mas Ele nos mostra com a natureza, com coisas simples do dia a dia, que Ele cuida de nós, assim como Ele sustenta as flores do campo, os animais. Agora tem um mistério, você não pode usar o extremo da situação, você nem pode ser ansioso, nem pode ser relaxado. Não, Deus está cuidando de tudo, eu vou sentar na cadeira de balanço, colocar a perna para cima,
ou eu vou deitar na rede e não preciso fazer nada. Não, não é assim que funciona. Deus cuida das aves, é o primeiro ponto que ele usa. Ele cuida das aves. Mas a ave, ela não precisa sair do ninho para caçar? Sim ou não? Precisa, irmão. Ela não precisa, quando tem seus filhotinhos, ir atrás de alguma coisa para entregar para eles? Então, elas continuam correndo atrás, mas de tudo Deus provê. Ele está dizendo para nós, você não precisa estar ansioso, continua. Você trabalha no seu trabalho, continua. E Deus está cuidando de você naquele trabalho. Deus está cuidando, como Ele cuida do ninho das aves, Ele também cuida do nosso ninho, da nossa casa. Como Ele cuida do vestimenta daquelas flores do campo, Ele também cuida de nós, de forma física, não só espiritual. Então, diga assim, eu não falo muito isso, mas diga assim para a pessoa mais bonita do seu lado, por favor. Diga assim, se preocupa não. Não, fale assim, não se aperreie não. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Meu Deus. Salmos 55, 22, por favor. E 1 Pedro 5, 7. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Lança a tua ansiedade, os teus cuidados, sobre quem? Sobre quem, irmão? Aí a gente quer procurar o vizinho, a gente lança a nossa ansiedade em cima dele. A gente quer procurar a serpente do jardim, que nos chama de amigo, para jogar sobre ele. Não, a nossa ansiedade, você tem que jogar sobre quem? Sobre o Senhor. E Ele não deixará o justo ser abalado. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora lê um versículo antes, por favor. O 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos diante de Deus, para que no devido tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aonde é que você lança a sua ansiedade? Em Deus. Você tem que dobrar o joelho no chão e dizer, meu Deus, está aqui o problema, é maior do que eu. Está aqui a prova, é maior do que eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou resolver, mas está na tua mão. Se o Senhor me der estratégia, eu resolvo. E se o Senhor quiser resolver sem precisar nem passar pela minha mão, está tudo certo também. Nós precisamos entender, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu não consigo. E isso não é motivo de me ficar de que eu fique ansioso, mas pelo contrário, eu reconhecendo quem eu sou. Não tem nenhum super-homem diante de vocês não. Reconhecendo a limitação. A gente coloca em Deus a nossa ansiedade e diz assim, Senhor, está nas tuas mãos. Deus tem aberto portas para nós. E propostas para nós que eu não posso nem dizer aqui no púlpito ainda. Aí chegaram para mim e disseram, e aí? Eu disse, a minha parte eu estou fazendo. Não, mas, eu digo, não, sabe quem faz? É Ele lá em cima. Mas tem que resolver logo, eu digo, não se preocupe. A minha parte eu estou fazendo. É o quê? Joelho no chão, falando com Deus, fazendo a obra dele, e eu vou me aperrear, vou nada, que a obra é dele, quem toma conta é ele, eu sou só uma ferramenta nas mãos dele. Mas quando eu não entendo isso, eu preciso entender primeiro o versículo 6, que ela leu, que diz o que? Humilhai-vos, porque quando eu não coloco a minha ansiedade no Senhor, eu guardo para mim mesmo.
quer dizer que eu consigo resolver. Eu coloco Deus de escanteio. Quando eu tento resolver com o meu próprio peito, quando eu tento resolver com a minha própria raça, aí a gente coloca Deus no canto. Sabe por quê? Porque a ansiedade não é compatível com a fé cristã. É a terceira coisa que eu quero falar. A ansiedade não é compatível com alguém que diz que é cristão. Porque no versículo 30 diz assim, versículo 30: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá também a vós, homens de pequena fé. E diz mais no versículo seguinte: essas coisas quem procura são os gentios, ou aqueles que não acreditam em Deus. Ou seja, se o crente ele é tomado por ansiedade, é porque falta nele uma coisa, com duas letras só: fé. O que é que falta no coração do crente ansioso? Fé. O que é que falta no coração do crente que qualquer problema está arrancando os cabelos? Fé. Fé de que Deus resolve, fé de que Deus pode todas as coisas, fé do que Deus está assentado sobre o alto e sublime trono e tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Fé. Por favor, abre em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que versículo interessante. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se... Como é que uma coisa é firme se eu não estou vendo ela? Se ela não é física? Se ela não é firme de uma coisa que eu nem estou vendo ainda? Ele está dizendo que a fé é eu acreditar tanto que Deus pode fazer. Eu tenho uma certeza tão grande que eu não estou nem vendo ainda. Eu não estou nem vendo ainda, mas eu já estou preparando o culto de ação de graça. Eu não estou nem vendo ainda, mas eu já estou dizendo: Senhor, eu já creio na promessa, eu já creio na vitória, eu já creio que o Senhor vai fazer. É comemorar como em 2 Crônicas capítulo 20, quando Deus levanta o profeta para dizer ao rei assim: nesta peleja não tereis que pelejar, parai-vos e aquietai-vos. Aí quando o profeta diz isso, o povo nem chegou na guerra ainda. O que acontece? O povo começa a cantar, os levitas começam a cantar, mas a guerra nem começou. Como é que já está cantando o hino da vitória? Porque Deus disse que vai vencer. Deus disse que eu vou conquistar. E a minha fé elimina toda a ansiedade. Estava o profeta Isaías passando por um problema terrível. O rei Uzias, doente. O trono vazio. E o rei Uzias chega a morrer. E a Bíblia diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. Não diz que foi nem no dia, nem antes nem depois. Diz que foi no ano que ele morreu. Ele já estava doente. Se fosse antes ou depois não importa, porque o trono estava vazio. Aí Deus chama Isaías: eu quero te mostrar uma coisa. Enquanto o trono da terra está vazio, a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. É Deus dizendo: ainda que os teus olhos físicos só conseguem ver um trono vazio, uma nação sem controle, eu ainda estou no controle de todas as coisas. Eu tenho que entender que, sabe o que acaba com a ansiedade no nosso coração? A fé. Tem que ter fé. Primeiro, a ansiedade não resolve problemas. Segundo, Deus cuida dos seus filhos. E terceiro, a ansiedade não é compatível com quem é crente. Aí o quarto, para a gente terminar, ele termina com chave de ouro. No versículo 33, sabe o que você tem que se preocupar de verdade? Sabe o que você tem que buscar de verdade?
Ele diz assim, no versículo 32, ele diz: o Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Mas o versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Que coisas é essa? Ele está falando aqui sobre a comida. O que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Quando é que eu vou caminhar? Sabe para quem Jesus está pregando aqui? Para os discípulos. É um discipulado. E ele sabia que os discípulos iam sair para pregar a palavra. Muitas vezes deixando a sua casa, muitas vezes deixando a sua família, para pegar uma bolsa, uma capa e sair pelo meio do mundo para pregar. E eles em algum momento podiam dizer: Senhor, mas eu vou pregar a tua palavra, o que é que eu vou comer? Eu vou pregar a tua palavra, mas como é que eu vou vestir? Eu vou pregar a tua palavra, mas quem é que vai cuidar da minha casa? Jesus está dizendo: olha, se preocupe em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e da sua casa, da sua família, das suas coisas, quem cuida sou eu. Aleluia, aleluia. Enquanto nós trabalhamos para Deus, Deus cuida de nós. Não há nada nessa terra, não há patrão nessa terra que pague melhor do que Deus. E Deus nos recompensa, nos dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, ou todas estas coisas que eu falei agora, vos serão. Se a tua Bíblia estiver dizendo diferente, se a tua Bíblia estiver dizendo diferente, você pode me dizer como é que está escrito aí. Mas eu preciso entender, a minha prioridade é o reino de Deus. A minha prioridade é servir a Ele. Aí quando eu estou ansioso demais, eu cheguei para um rapaz e disse, ele foi fazer um bico, ele era muito ansioso, uma pessoa muito ansiosa. Aí ele disse: eu vou começar a fazer entrega de noite. Era baterista da casa do Senhor, obreiro, fazer entrega. Rapaz, isso não vai dar certo. Aí ele: não, mas eu vou fazer dia de culto não. É só dia que não for culto. Tudo certo. De repente um dia ele disse: não, é porque a menina está precisando, eu vou para o culto. Eu vou ficar lá. Mas ela vai mandar mensagem para mim. Aí quando ela mandar a mensagem, eu vou sair um pouquinho, vou lá fazer a entrega e depois eu volto. Tá certo? Aí no meio do ensaio, eita, mandou uma mensagem agora, no meio do ensaio, eu ia-se embora. No meio do culto, ia-se embora. E às vezes a palavra não absorvia. E o culto não fazia mais diferença. E um tempo ou outro a pessoa vai se deixando levar. Pelo quê? Pela ansiedade. Às vezes 20 reais. Mas eu preciso. Senão eu não consigo viver. Senão eu não consigo sustentar. E Deus não cuida, irmão. Sabe o que aconteceu com o dinheiro? Com tanta ansiedade, comprou um som. E depois lá na frente foi esse som que chamou os amigos. Os amigos trouxeram a cerveja. E a cerveja quase desviava o crente. O dinheiro que ele ganhou em vez de estar trabalhando na obra de Deus. E eu disse para ele, disse para outras pessoas: acho que para mim 20 reais, 50 reais não vale o meu culto não. Não vale. Eu prefiro estar na casa de Deus, sabendo que Ele vai cuidar de mim, sabendo que Ele está tratando o meu espiritual, sabendo que Ele está fechando as portas do inferno, sabendo que a preparação do inferno contra a minha vida não vai prosperar, porque eu estou na casa dEle, buscando a Ele, clamando a Ele. E quando a minha prioridade é o céu, quando a minha prioridade é o céu, Ele cuida de mim. Quando a minha prioridade é o céu, Ele cuida de mim. E a gente começa a entender
como ele fecha. Jesus apenas não está ensinando a não se preocupar. Ele está ensinando a confiar. O remédio da ansiedade não é o controle, mas a entrega total ao Senhor. Quando colocamos Deus no centro, as coisas se alinham ao seu tempo e propósito. Mateus 6:34 que diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois basta cada dia o seu mal. Quando Deus está na direção do nosso barco, a gente chega e a gente às vezes rejeita propostas. Às vezes a gente deixa um pouquinho a nossa ansiedade de lado. E Deus lá na frente abre uma porta maior do que aquela que a gente estava preocupado, aperreado. Ou quanto de nós já não tomamos decisões no momento de ansiedade? Quanto de nós já não tomamos decisões no momento que a gente pensou que era a melhor atitude? E mesmo às vezes Deus falando não. A pessoa com a ansiedade no coração diz: é a última chance que eu tenho. E Deus diz: não vai por aí. Eu tenho coisa melhor para você. Mulheres que não querem ficar para titia. É assim ou não? Aí aparece o primeiro. Isso aí não é para tu não. Falar que nem o hino do Toninho de Arepibu, que a ovelha encontrou-se com gato. Aí ele disse: ovelha não é para casar com gato. Gato com ovelha não convém. Ovelha fica dentro do curral. Gato cantando miau, pulando em cima da telha. Não vai para o mesmo canto. Não vai para o mesmo lugar. Não tem o mesmo destino. E Deus dizendo assim: corre que é laço. Aí a pessoa fala aquele versículo: se vier após mim, de modo algum os lançarei fora. Aí se envolve no laço, que na verdade era para esperar o tempo de Deus. E eu falo isso sobre relacionamento, mas quantas outras oportunidades nós nos entramos de cabeça por causa da nossa ansiedade, e Deus dizendo assim: espera mais um pouquinho, eu tenho coisa melhor para você. Espera mais um pouquinho, eu tenho uma bênção maior para você. E eu conto quantas vezes quando aconteceu, eu estava desempregado, apareceram oportunidades que iam me atrapalhar na obra. Eu dizia assim: eu não quero não. Está precisando? Eu digo: estou, mas Deus me sustenta. Aí quando eu rejeitava uma proposta, Deus abria outra. E aí me ajudava outra. E aí quando parecia que não ia dar certo, Deus abria outra lá na frente. Eu digo: olha, se eu não tivesse esperado o tempo de Deus, eu estava atrapalhado lá atrás. A ansiedade só te atrapalha. A ansiedade não te faz avançar. Mas eu convido você nesta noite a colocar tudo nos pés do Senhor Jesus. E talvez essa mensagem não seja nem para você agora, mas talvez sirva para você amanhã. Você talvez amanhã esteja aperreado, preocupado, e você vai olhar para essa palavra e dizer assim: eu preciso colocar toda essa preocupação nos pés de Deus e dormir tranquilo.